Olá, olá, queridos alunos do primeiro ano da Mediação Tecnológica. Estamos aqui para hoje começarmos a nossa segunda unidade. Olha só, vencemos a primeira e hoje a gente começa com a primeira aula da segunda unidade. Então, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Vão prestar bem muita atenção na aula de hoje. Hoje a gente começa, a estudar as instituições sociais, A gente, na unidade passada, a gente trouxe os clássicos da sociologia, o que cada um contribuiu, suas enormes contribuições para as ciências sociais e para a sociologia, E hoje a gente vai começar apresentando quais são os conteúdos, que nós iremos trabalhar, Os objetos do conhecimento hoje que nós iremos trabalhar ao longo dessa unidade 2. Então tem muita coisa bacana, muita coisa para vocês aprenderem e eu espero que nossos encontros sejam muito proveitosos, seja de muito aprendizado e eu conto com vocês por aqui, tá? Então vamos para a nossa agenda da segunda unidade, que eu vou apresentar para vocês agora, do que nós vamos trabalhar ao longo dessas 10 aulas, basicamente, que nós vamos estudar durante essa unidade, Então, nós vamos estudar as instituições sociais e a organização da sociedade, parte 1. Também as instituições sociais e a organização da sociedade, parte 2. Aqui nós vamos falar das instituições que já é de conhecimento nosso quando nós estudamos principalmente o Durkheim, aquele clássico da sociologia, que é o Durkheim. E então ele fala muito das instituições, E também nós vamos estudar os conteúdos simbólicos da vida humana, também vai ser um conteúdo bastante significativo para nós entendermos como que ocorrem esses simbolismos dentro da nossa sociedade, A natureza e a cultura, e também com isso a pluralidade sociocultural, parte 1, e natureza e cultura, pluralidade sociocultural, parte 2, Especificamente vamos trazer um recorte da cultura amazônica. Também nós vamos falar sobre raça, racismo, etnia e América Latina, parte 1. Também nós vamos falar do mesmo tema, raça, racismo, etnia e América Latina, parte 2. Também nós vamos trazer o conceito de identidade e cultura, O que é isso? Nós vamos entender sobre o que é a identidade cultural, o que é a cultura, O patrimônio cultural, nós vamos estudar também na parte 2. E por fim, a gente finaliza a segunda unidade trazendo as diferenças e igualdades dos relacionamentos sociais. Olha só, muita coisa interessante para a gente ver nessa segunda unidade. Eu conto com você aqui comigo, tá? Nosso encontro aqui nas aulas, e aí mais uma vez eu te digo, se joga na sociologia para a gente entender todos esses conteúdos aqui durante esses nossos encontros nessa segunda unidade. E hoje a nossa aula vai trazer um tema, sobre as instituições sociais. A gente começa essa segunda unidade trazendo exatamente essa abordagem sobre as instituições sociais e a organização da sociedade, a parte 1. O que nós vamos ver basicamente na aula de hoje, Nós vamos estudar o conceito de consciência coletiva e consciência individual. O que é isso? Nós vimos, sobre consciência coletiva e individual, lembra nas aulas de Durkheim, na unidade passada? Se eu não me engano foi a aula 5, basicamente acho que foi a 4 ou a 5. Nós estudamos sobre esse conceito que Durkheim traz para se estudar as interações sociais dentro da sociedade, Estudar as instituições e os impactos que essas instituições têm na vida do indivíduo. Também nós vamos estudar o conceito de solidariedade social. Lembra quando Durkheim trouxe esse conceito? O solidariedade social mecânica e orgânica, Isso está bem fresco na cabeça de vocês, E por fim, a gente vai ver o indivíduo e as instituições sociais, Principalmente qual o papel das instituições sociais na vida desse indivíduo que vive numa sociedade.
Para começarmos então, a gente vai trazer esse conceito de consciência coletiva e consciência individual, né? E para falar de consciência coletiva e consciência individual, vamos convidar exatamente o teórico, mais uma vez aqui, que é um dos clássicos da sociologia, que é o Émile Durkheim. Nada mais, ninguém melhor do que ele para falar, para trazer para a gente essa abordagem do que significa uma consciência coletiva e uma consciência individual, né? Então, esse autor já é conhecido nosso. Então, vamos para o conceito do que significa consciência coletiva. Quando Durkheim traz o conceito, ele diz o seguinte, né? Que consciência coletiva é a força exercida sobre um indivíduo, que faz com que este indivíduo, haja e viva de acordo com as normas da sociedade na qual ele está inserido. Portanto, quando eu falo de consciência coletiva, eu estou falando de um conjunto de crenças, de valores, de regras morais, de ideias, né, que são compartilhadas por todos os membros dentro de uma sociedade. A consciência coletiva, portanto, ela é o conjunto que mantém, ela é basicamente esse cimento que mantém a sociedade unida, certo? E orienta os comportamentos, a forma como a gente se comporta, né? E define também o que é certo e o que é errado, através de quê? Através das normas, né? Das leis. Quando eu falo, por exemplo, respeitar o sinal vermelho, né? Eu estou basicamente respeitando uma norma dentro da sociedade, que basicamente todos os indivíduos, né? Essa consciência coletiva conhece que nós devemos respeitar as normas, as leis de trânsito na nossa sociedade. Se eu acabo que não respeito essa lei, eu não respeito essa norma, então eu, como indivíduo, eu serei punido, né? Mas o coletivo, a consciência de que todos nós devemos respeitar essa regra social. Quando eu também, para exemplificar a consciência coletiva, eu também trago, por exemplo, as normas voltadas para as tradições, por exemplo. Quando num evento público se canta o hino nacional, o que a gente deve fazer? Né? A gente tem uma posição uma posição específica para se comportar ali. Né? Então eu, por exemplo, não posso cantar um hino nacional cheio de gracinha, né? Querendo tirar graça num evento público, né? Dentro de uma instituição, por exemplo, como um tribunal de justiça, aí eu estou lá e aí todo mundo se comportando formalmente e eu acabo que não obedeço essa norma de me comportar formalmente. Então, eu fugi dessa consciência coletiva e agi individualmente. Então, consciência coletiva é isso. Fechando, é aquilo que faz com que a gente haja de acordo com as normas dentro da sociedade, tá? Segundo Durkheim, existem duas consciências distintas em cada indivíduo. Então, dentro de nós, como indivíduo que vivemos em sociedade, né, em grupo, existe uma consciência que se confunde com o todo da sociedade, que é a consciência coletiva, e ajuda a formá-la a outra, que é a consciência individual, a particular. Então, dentro de uma sociedade, existe tanto a consciência coletiva quanto a consciência individual. Então, né? Então, ela se confunde com aquele todo da sociedade, né? E a outra é aquela que eu tenho particular dentro de mim, que é diferente dos demais, apesar de fazer parte do todo. Ou seja, apesar de nós sermos diferentes de um modo geral, né? Cada indivíduo
ele é único, ele tem suas diferenças, mas eu dentro de uma sociedade, eu partilho de normas, de regras, de condutas de comportamento, que isso eu chamo de consciência coletiva. Mas quando eu tenho as minhas individualidades, né? Por exemplo, todo mundo, grande parte das pessoas que eu conheço vão à igreja no domingo, exemplo. Mas eu não gosto de ir na igreja no domingo, né? Eu, por exemplo, não gosto de ir na igreja. Então eu tenho, mesmo que esse todo, né, pareça seguir uma regra, né, uma norma, né, em alguns momentos eu vou ter a minha consciência individual de dizer, ó, não, eu não vou querer ir, eu não quero ir à igreja aos domingos. Então, dentro dessa sociedade, nós temos exatamente essas duas consciências, né? A coletiva e a individual. Quando eu falo de consciência individual, eu estou dizendo que é o conjunto de pensamentos, sentimentos, desejos e valores pessoais de cada indivíduo. É aquela consciência que faz com que cada pessoa seja única, com suas opiniões, suas experiências próprias e suas experiências de viver, né, em sociedade, mas mesmo eu obedecendo às normas gerais, eu tenho as minhas individualidades. Exemplo, eu posso decidir seguir uma religião diferente da que a minha família segue, por exemplo. Então, isso é uma consciência individual, tá? Então, assim como na vida mental, a consciência coletiva, ela é feita de representações, tá? Que transcendem a esfera individual e atua com força sobre as consciências individuais, né? Então, existe dentro, mesmo eu fazendo algumas escolhas individuais, tem uma força maior, que é a consciência coletiva, da qual eu também tenho que seguir, né? Então, a consciência coletiva, ela é fruto de pequenas contribuições individuais que juntas formam o todo. Então, quando essa consciência coletiva, esse grupo, né, obedece às normas, às leis de trânsito, como a gente deu exemplo, essa consciência coletiva, cada um contribui para manter a sociedade organizada, né, que juntas formam esse todo, né, essa sociedade organizada, né, coesa, da qual Durkheim chamava. Mas nem sempre a sociedade vai estar em todo momento de forma coesa. Em alguns momentos vai existir algumas coisas negativas que faz com que haja uma desorganização social, tá? Então, consciência coletiva, né? O indivíduo, ele se submete à sociedade e é nessa submissão que ele encontra abrigo, né? Então, dentro dessa sociedade organizada, ele encontra abrigo para viver, né? Ele é protegido, digamos, por uma instituição do qual irá proteger, né? Por exemplo, o Estado, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai proteger esse indivíduo se houver alguma perturbação com ele. Então, é a sociedade que o força a seguir determinados padrões, né? E a gente sabe que dentro desse social, dessa consciência coletiva, né? A gente segue alguns padrões. Então, e nisso é a mesma que o protege e o faz sentir-se como parte de um todo estruturado e coeso. Então, quando eu sigo os padrões sociais, né, dentro da sociedade, eu estou seguro, né, dentro de uma sociedade organizada, coesa, né, ligada umas às outras. Então, sempre que a gente fala de Durkheim, né, como a gente está trazendo essa questão da consciência coletiva individual, a gente sempre lembra que a sociedade para Durkheim é uma sociedade como se ela fosse um organismo,
né? O nosso organismo, se alguma coisa adoece, a gente, por completo, o nosso corpo fica doente, né? Então é assim que é na sociedade para Durkheim. Para esse todo estar completo, é preciso haver uma submissão de todos os indivíduos para manter essa sociedade organizada. Então se estabelece padrões sociais, né, para que esse indivíduo esteja dentro dessa sociedade e se sinta protegido nela. Então essa dependência da sociedade traz consigo aqui, ó, o conforto de pertencer a um grupo, a um povo, a um país, a uma sociedade ou a uma comunidade, né? Então é importante a gente entender exatamente isso, né? Que dentro de uma sociedade a gente segue padrões de comportamentos, né? Padrões de condutas, e esses padrões, eles são aqueles padrões que se parecem, né? Mesmo com as nossas individualidades, né? Com as nossas diferenças, no todo a gente se complementa, né? E a gente segue condutas e padrões que são estabelecidos dentro dessa sociedade, dessa consciência coletiva, tá? Até aqui tudo bem? E agora, né, a gente vai exatamente entender o conceito de solidariedade social. Lembram quando a gente trouxe isso, né, quando estudamos Durkheim, né? Então, para Durkheim, aqui, ó, a sociedade, ela é explicada pelos laços que unem os indivíduos à coletividade, né? Então, essa solidariedade social que une esses laços, segundo Durkheim, ela pode ser mecânica ou também pode ser orgânica, né? Então, quando a gente pensa em sociedade, nessa sociedade que se une pelos laços, né, dos indivíduos com a coletividade, a gente pode dizer que Durkheim aqui, ele divide essa solidariedade social em dois momentos, né? Então, a solidariedade mecânica, que a gente vai ver, e a solidariedade orgânica, né? E quando a gente fala de solidariedade mecânica, nas sociedades tradicionais, por exemplo, a consciência coletiva ela é mais forte. Vamos ver aqui, tá? Então tem aqui, ó, juntos nós somos mais fortes, né? Então para Durkheim, a solidariedade mecânica, ela é característica principalmente das sociedades, aí está simples entre aspas, né? No sentido de sociedades mais tradicionais, onde essa consciência coletiva ela é mais forte. As pessoas pensam e agem de forma muito parecida. Então aqui, ó, tem uma foto, né, de um ritual. Parece ser um ritual indígena, né? E nessas sociedades indígenas, a gente percebe que são sociedades, né, que elas são menos, digamos assim, complexas, né? Então, nessas sociedades, as pessoas agem de forma muito parecidas umas com as outras, né? Então, num ritual, todo mundo se pinta, né? Num ritual, todo mundo veste determinadas roupas, né? Então, não existe muita complexidade dentro dessas sociedades, né, tradicionais. Então, isso é a solidariedade mecânica, segundo Durkheim, tá? Na solidariedade mecânica, ainda falando, os indivíduos que a integram, elas compartilham das mesmas noções, dos valores sociais, tanto no que se refere às crenças religiosas, como em relação aos interesses materiais necessários à subsistência do grupo. Geralmente, tudo que eles produzem na solidariedade mecânica, é partilhado entre o grupo, né? É partilhado entre todos, né? As noções dos valores, né? As noções de valores sociais, as crenças religiosas, geralmente estão
todas vinculadas ao grupo de uma maneira geral, né? Então não há muita distinção, né? Não há muitas individualidades dentro dessa na solidariedade mecânica, mas se há o compartilhamento. Então a gente percebe aí uma consciência muito mais coletiva, né, do que a consciência, do que o indivíduo prevalecendo. Então a gente percebe que nessas sociedades mecânicas, essas sociedades mais tradicionais, elas tudo é partilhado entre todos, né? Então as noções religiosas, os valores, né, as condutas. Então basicamente não se há muitas diferenças, né, no grupo. Já na solidariedade orgânica, a gente vê aqui que nessa sociedade especificamente, ela está voltada mais para as sociedades modernas. A consciência individual, ela é muito mais forte. Vamos colocar uma sociedade mais capitalista, né? Então a solidariedade orgânica é a do tipo que predomina nas sociedades ditas aqui, ó, modernas ou complexas, né? São mais difíceis de se identificar esse compartilhamento, porque prevalece muito mais a vontade individual, né? Então, do ponto de vista da maior diferenciação individual e social, o conceito ele deve ser aplicado às sociedades, principalmente capitalistas. E quando a gente pensa, trazendo aqui para mim, né? Vem aqui comigo. Quando a gente fala em solidariedade orgânica, né? O produtor pode colocar aqui para mim o slide sobre solidariedade orgânica, só para a gente ter uma ideia. Quando a gente fala de solidariedade orgânica aqui, né? A gente está se referindo exatamente, né? Às sociedades muito mais complexas, onde se há uma divisão, principalmente uma divisão social do trabalho muito grande, né? Numa comunidade tradicional, que é a mecânica que nós tratamos, quando a gente fala de solidariedade mecânica, a gente se reporta, principalmente como falamos, às sociedades tradicionais. Então lá, se alguém adoece, por exemplo, então tem aquele curandeiro que ele vai olhar o todo, né? Então alguém está com, por exemplo, com uma dor na perna. Então ele vai olhar o todo, ele vai fazer ali um ritual, né? Com ervas, enfim, com o que eles usam ali na comunidade para tratar o indivíduo como um todo, né? Na sociedade orgânica, nessas sociedades mais orgânicas, a solidariedade, principalmente essa que nós estamos vendo aqui no quadro, né? A gente percebe que nessas sociedades mais complexas, um médico, né? Tem até o médico generalista, mas ele sempre, se a gente tiver com uma dor na perna, ele vai mandar a gente para um ortopedista. Aí se a dor for no pé, por exemplo, mas eu tô percebendo que essa dor não é só na perna, ela também tá no pé. Você tem que procurar outro especialista, né? Então, as funções, elas vão se tornando fragmentadas, né? Então, hoje se tem um médico para cuidar do cotovelo, outro do pescoço e cabeça, outro do coração, só o coração, né? Outro vai cuidar apenas da parte intestinal. Então a gente vê uma sociedade muito mais fragmentada, né? Essa divisão do trabalho social, ela é basicamente uma divisão muito mais complexa. Então, quando a gente estuda essas sociedades, da qual Durkheim chamou de solidariedade orgânica, a gente lembra dessas sociedades das quais são muito mais complexas no nosso mundo moderno. E a gente pode pegar, por exemplo, a nossa sociedade, né? Então é um exemplo para vocês entenderem bem sobre solidariedade orgânica. Voltando para o slide agora, né? Voltando aqui, então a gente vê que o conceito, né? Ele deve ser aplicado principalmente em sociedades, capitalistas, onde há, né, uma complexidade de relações dentro de uma sociedade. E a gente também vê que o individualismo, ele se sobressai muito mais do que o comunitário, do que o que é comum a todos, tá?
Então aqui diz, além de não compartilharem, os mesmos valores e crenças sociais, os interesses individuais são bastante distintos. Então, e a consciência de cada indivíduo é muito mais acentuada. Olha só, como eu acabei de falar, nessas sociedades onde há uma solidariedade orgânica muito maior, os interesses individuais se sobressaem muito mais do que os interesses coletivos, tá? Então é como se houvesse basicamente as escolhas de cada indivíduo nessa sociedade, né? A divisão econômica do trabalho social, né, como eu falei, ela é mais desenvolvida e complexa e se expressa nas diferentes profissões. É aquilo que eu falei, lembra do médico, né? Diferentes profissões, não só médico, mas outras profissões e uma variedade de atividades industriais, inúmeras, né? É engenheiro sanitarista, é engenheiro ambiental, é biólogo, né? É sociólogo, é antropólogo, né? É cientista político. Olha só quanta diversidade e variedade de atividades industriais e também profissionais. Então, existe uma gama de profissões, né? Então, no campo existe o agrônomo, né? O engenheiro florestal, né? Então, o médico veterinário. Então, tem uma diversidade muito grande de profissões e outras tantas, né, que foram surgindo ao longo, ao longo do progresso das sociedades. Aqui nós trazemos um mapa, basicamente um mapa mental aqui para vocês entenderem aí até aqui o que nós tratamos, né? Então, tudo começa de fato, o nosso processo de socialização começa quando a gente nasce, tá vendo? Tudo começa aqui, né? E quando nascemos, a gente, já vem para a família, né? Que é a primeira instituição. Então, na família é o início dessa nossa vida em sociedade. Então, a família, seja ela em qualquer formação que se tem, porque hoje nós temos inúmeras formações de família, né? Então a gente vai ver isso mais fragmentado na próxima aula, que nós vamos tratar de cada uma dessas instituições específicas, né? E como elas são organizadas. Mas aqui, então, só para a gente voltar aqui, então a gente nasce, já é inserido dentro da primeira instituição social, que é a família, né? E dessa família nós somos o somatório de todas as instituições aqui, né? Da família nós partimos então para o Estado, que é o conjunto de instituições jurídicas, políticas. Da família a gente vai para a escola, né? Então, nós somos, aqui na família, nós vamos aprender as primeiras noções básicas do que é viver em família, como se comportar, como comer, né? Como se vestir. E daqui a gente parte para a escola. Na escola, a gente faz o processo de socialização. A gente se socializa com os nossos colegas, coleguinhas, quando crianças, né? E na escola, a gente vai ter as primeiras noções, né? Onde são repassadas a herança cultural da sociedade, né? E dentro da escola, a gente tem basicamente aquela educação sistemática, o que é onde, só pegar aqui rapidinho, que cobriu aqui. Aqui é o que aprende-se oficialmente. Então, quando eu digo que eu estou dentro de uma educação sistemática, é aquela educação formal, onde eu vou à escola, sento, tem um professor, né? Então, é aquela escola formal. E também tem a educação assistemática, que é onde os aprendizados, né? Aqui, onde os aprendizados não oficiais, que a gente aprende também entre famílias, amigos e trabalho, também na educação assistemática, tá? Da educação também, a gente também tem a questão da religião, né? Então, geralmente, a gente, quando nasce dentro da nossa família, além da nossa educação, que nós vamos ter aprendendo as primeiras noções
de comportamentos dentro da nossa família. Da primeira educação, nós vamos para a educação sistemática ou até mesmo a sistemática, e depois a gente também tem a questão da religião, que é muito presente, principalmente em todas as sociedades. Então, quando a gente fala em religião, a gente não está falando somente das religiões ocidentais, mas em todas as sociedades existe a questão da religião. Então, ela está presente em todas as sociedades e ela é marcada pela diversidade, né? E ela tem a função de estabilizar, a função fundamental dela é a de estabilizar, né? Então, o que é a instituição religiosa, né? É um sistema unificado de crenças, de práticas relativas a coisas sagradas, que elas vão se reproduzindo em uma comunidade moral, né? Então, aqui na religião, nós aprendemos as regras morais, né? Depois, a gente também tem a instituição, né? As instituições sociais, né? Como os sistemas de normas, né? Aqui a gente, que são interrelacionados, que garantem a manutenção e reprodução das formas coletivas de pensar, agir e sentir, né? Aqui nesses sistemas, né, nessas instituições, esses sistemas de leis, né, estão aí, né, inseridos os tribunais de justiça, né, o STF e outros tribunais que estão ali para tanto elaborarem as leis como fazerem com que as leis sejam cumpridas, né, de um modo geral, essas instituições sociais que estão aí. O Estado, então, é o conjunto de todas essas instituições. Então, quando eu falo de Estado, estou falando de todo esse conjunto de instituições aqui inseridas, tá? Onde tem as instituições jurídicas, políticas, econômicas, que regem e sancionam a vida da gente em sociedade. Então, a partir daqui, né, só é apenas um esqueminha para vocês entenderem, principalmente esse esquema vai ser importante para o assunto da próxima aula. Vamos seguindo aqui. Portanto, a gente viu solidariedade orgânica, então os indivíduos e as instituições sociais, né? Então, quando a gente traz essa questão dos indivíduos e as instituições sociais, a gente pode pensar o seguinte, né? Como é viver em sociedade, né? Então, podemos definir instituição social como um conjunto de ideias, de valores, de regras, de comportamentos destinados a garantir a estabilidade e a ordem de uma sociedade. Olha só. Então, quando a gente vai definir instituições sociais, estamos definindo esse conjunto de ideias, de valores, de regras e de comportamentos, né? Que garantem exatamente essa ordem dentro de uma sociedade. As instituições sociais, elas determinam as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos são moldados no discurso de sua socialização. Olha só. Então, aqui a gente pode pensar, né, que essas instituições sociais, ela exatamente tem esse poder, né, de determinar as diferentes maneiras pelas quais nós vamos ser moldados, nós como indivíduos dentro dessa sociedade, né? Então, a instituição social, né, nós entendemos então por instituição social o conjunto de padrões culturais que são sancionados coletivamente e que servem como modelo para a construção da personalidade e ações dos indivíduos. Então, as instituições sociais, ela vai servir exatamente a esse conjunto de padrões que começa lá na família, quando a gente nasce, né, na nossa família como a primeira instituição social, onde ali os nossos comportamentos, nossas condutas, né, a forma como a gente vai agir, comer, né, se comportar, né, a partir dali vão sendo construídos esses padrões, né, culturais. É ali que eu vou aprender a falar, né, a andar, né, a me comportar.
me socializar, né, dentro da família, e quando eu parto para as demais instituições, quando eu vou para a educação, para a escola, então eu vou socializando esses comportamentos, né? E eles servem geralmente como modelo para a construção da minha personalidade como indivíduo, tá? Então, diferenças entre grupos e instituições sociais, né? Quando a gente fala em grupos, nós estamos dizendo que os grupos sociais, eles se estabelecem por meio de interesses, práticas e valores compartilhados por um grupo de indivíduos, né? Então, o que é importante para a gente entender, né? Que mesmo dentro de uma sociedade, com todas as instituições, né? Então, a gente precisa também questionar os padrões que existem, né? Então, é por isso que muitas vezes surge um grupo questionando determinado padrão. E aquele padrão questionado, muitas vezes serve àquele grupo que questionou, que mobilizou a sociedade para dizer o seguinte: não, a gente precisa mudar esse padrão. Ele acaba que esses padrões, eles precisam, para serem mudados, eles precisam exatamente partir de um questionamento. Então é importante, faz parte, né, de uma sociedade questionar esses padrões. Nem sempre o padrão que a gente usa hoje dentro da sociedade, ele vai servir para daqui a 5 anos, por exemplo, né? Então, esses padrões precisam ser questionados até para se mudar, né? Contextos, né? Se mudar práticas, se mudar valores, né? Então, é importante a gente saber que nem tudo que está ali na sociedade é algo inquestionável, pronto, acabado. Não, não é. A gente precisa questionar determinados padrões dentro da sociedade, né? Então, por que vamos dar um exemplo, por que determinado padrão, a mulher magra tem que ser o sinônimo de mulher bonita dentro da sociedade, né? Não é isso. Então, a gente precisa questionar esses padrões, que existe outros tipos de beleza, que não é só as mulheres que são colocadas na mídia como padrão de beleza da mulher brasileira. Negativo. Então, esses padrões, né, precisam ser questionados para que o próprio todo, né, a consciência coletiva, né, se atenha de que se há outros padrões de beleza que existem e que têm que ser agregados nesse grupo, nesse contexto, tá? Enquanto as instituições sociais, então a gente viu aqui o que é grupo, né? Que eles são movidos por interesses, práticas, né? Se estabelecem por valores compartilhados com o grupo, com os indivíduos. E agora a gente vai ver o que são instituições. Então, as instituições sociais, elas se referem a padrões e normas que se aplicam aos diferentes grupos existentes em uma sociedade. Então, aqui está a diferença entre grupo e instituição social, que na próxima aula, só dando um spoiler aí para vocês, nós vamos trabalhar essas instituições de forma mais detalhada, tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula hoje sobre as instituições sociais, essa parte 1, né? Espero que vocês tenham entendido para que a gente possa, na próxima aula, exatamente falar sobre essas instituições de forma mais detalhada, tá bom? Aguardo vocês para a próxima aula e daqui a pouquinho a gente vai fazer uma breve revisão e também vocês terão um tempinho para fazer a atividade proposta com base na aula de hoje. Espero vocês daqui a pouquinho.